Olá a todos, me chamo Max Cavalcante, sou aluno em licenciatura de História pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, e esse é a minha apresentação do meu portfólio da fase A2 de 2021. E o tema é Cultura Surda e Libras no Polo. Segundo pesquisas, durante a Antiguidade e por quase toda a Idade Média, pensava-se que os surdos não fossem educáveis, ou pior, que fossem imbecis. Tais ideias estavam baseadas na visão aristotélica de que a fala estava atrelada ao ato de pensar. Portanto, um sujeito que não falasse estava necessariamente condicionado ao não pensamento, ao não uso da linguagem. A busca pela cura da surdez e da impotência que ela trazia ao sujeito foram chaves de leitura para esse momento social, travando vários desdobramentos práticos. Embora tenham surgido no século XVI ações e discussões às quais os surdos poderiam aprender por meio de procedimentos pedagógicos, no século XVIII, através do chamado método francês de educação, o abade Charles Michel de Lieppe foi o primeiro a estudar a língua de sinais usada por surdos, criando os chamados sinais metódicos. Seu modo de pensar se disseminou por toda a Europa e ganhou seguidores que defendiam o gestualismo, que garantia a presença de gestos próprios da língua de sinais. Edouard Rouet, educador surdo francês, em junho de 1855, chegou ao Brasil e entregou um relatório ao imperador Dom Pedro II, no qual afirmava sua intenção de fundar um colégio para educar surdos. Em 1856, o imperador então inaugurou o Colégio Nacional para Surdos Mudos de ambos os sexos, no Rio de Janeiro, e a referência educacional era baseada nas práticas do abade francês Lieppe. Hoje, esse colégio é o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. A cultura surda engloba a população que tem por característica fundamental o não uso total ou parcial da audição, principalmente por ocasião de uma deficiência auditiva. Embora o surdo possa não ter a capacidade de ouvir a língua falada, isso não significa que ele não possa se comunicar e se relacionar com as pessoas, surdas ou não. A língua de sinais é, majoritariamente, o principal meio de comunicação da população surda. Porém, essa população é diversificada, existindo inúmeras formas de se comunicar além da língua de sinais. Existem os aparelhos auditivos, implantes, a própria comunicação por linguagem escrita, etc. Também existem aqueles que não fazem uso da língua de sinais. Isso não significa que esses não fazem parte da cultura surda, afinal, é uma cultura diversificada. Além disso, não existe uma língua de sinais universal, que pode ser entendida em todos os países pela comunidade surda. Pelo contrário, cada país tem sua própria língua de sinais que está totalmente atrelada à vida cotidiana e à cultura do país. Como exemplo, existe a Libras, Língua Brasileira de Sinais, a LSF, a Língua de Sinais Francesa, a ASL, Língua de Sinais Americana, entre outras. No Brasil, os integrantes dessa comunidade surda são membros desse país, partilham hábitos e aspectos culturais semelhantes, mas tem como primeira língua a Libras, e não a língua portuguesa. Existem inúmeras instituições no Brasil que vêm alavancando o uso e a difusão da Libras e lutado pela modificação das políticas públicas, além de se organizarem a favor da educação e integração dos surdos. Com relação às produções culturais, uma diversidade de eventos vem se ampliando e se multiplicando nas comunidades surdas de todo o mundo. Trata-se de congressos, seminários, encontros, além de festivais, festas tradicionais, concursos de misses, modelos e atores, ministérios religiosos, eventos esportivos, entre outras organizações. Exemplos de produções artísticas podem ser encontradas na comunidade surdo brasileira, como Mãos Classificadoras, da artista plástica Fernanda Machado, vídeos produzidos pela Companhia Arte e Silêncio. Temos o grupo teatral Mãos de Fada, que realiza a contação de histórias em libras, entre muitos outros. As línguas de modalidade oral-auditiva e as de modalidade gesto-visual estão em constante contato e, por consequência, influência e interferência. Esse fato acontece porque os usuários dessas línguas partilham de espaços sociais e culturais comuns.
Até onde se sabe, não existem na contemporaneidade comunidades surdas isoladas de contatos com ouvintes, embora o inverso aconteça. Essa relação é estabelecida sobretudo pela condição de minoria que os surdos ocupam nas sociedades em que estão inseridos. Segundo estudiosos da área, 90% das crianças que nascem com deficiência auditiva severa e profunda nascem em famílias ouvintes. Nesse sentido, não é possível pensar as comunidades surdas fora do contato com as comunidades ouvintes, e isso implica diretamente as necessidades de as sociedades desenvolverem a capacidade de comunicação entre os ouvintes e falantes de Libras, não apenas através de intérpretes, mas para que se estabeleça a plena comunicação entre esses grupos da sociedade, ouvintes e falantes de Libras. Atualmente, no Brasil, existem instituições públicas e privadas que ofertam cursos de capacitação em Libras para ouvintes. O objetivo dessa capacitação, além de permitir a comunicação entre ouvintes e falantes, contribui para uma sociedade mais acessível. O Senai oferta cursos que, além da comunicação pessoal, capacita trabalhadores da indústria, inclusive fazendo uso de termos técnicos utilizados no ambiente de trabalho, não apenas nos ambientes mais restritos. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, órgão do Ministério da Educação, oferta a toda a comunidade brasileira, gratuitamente, o curso de Libras, com prioridade aos familiares de crianças surdas, professores em formação ou em atuação da rede pública. Em tela, um exemplo prático de sinais em Libras. Aqui na cidade de Maceió, em Alagoas, o Instituto Bilíngue de Qualificação e Referência em Surdez, o IRIS, foi inaugurado em 2018, sendo a primeira escola bilíngue no Norte e Nordeste e a terceira no país. O IRIS oferece programas e serviços inovadores em educação, apoio à saúde e capacitação na área da surdez, tendo como objetivo maior promover a contínua e progressiva inclusão da pessoa surda na sociedade. Uma possibilidade que pode ser praticada por unidades educacionais, como em polos de apoio de ensino superior, é a oferta de cursos presenciais de Libras, principalmente para os educandos em áreas de licenciatura. Não apenas apresentação e introdução, mas um aprofundamento, garantindo a qualidade do conhecimento do futuro professor da linguagem brasileira de sinais. Isso inclui eventos com a participação da comunidade surda da região, o que resultaria num estreitamento das relações entre ouvintes e falantes de Libras. Obrigado a todos por terem assistido até agora. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem se quiserem e compartilhem com seus amigos. Até a próxima!